Salve galera, Alisson Ribeiro aqui para mais um podcast Vender e Vencer. E se você não é inscrito no canal, já vou te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho, tá? E conforme desenrolar a conversa aqui, se você achar bacana, se você gostar, você pode compartilhar com seus amigos, pode comentar, mandar suas perguntas. O nosso Instagram é @podcast Vender e Vencer. Já pode também nos seguir por lá. Dessa vez, nós estamos aqui com um convidado muito bacana, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no evento, onde ele se manifestou. Eu vou ver se o nosso editor coloca na tela aí uma parte que eu vi ele lá atuando no evento, e eu gostei muito, e me conectei com ele. Falei, vai lá conversar com a gente no podcast, que eu acho que a sua história vai ser bacana para muitas pessoas, vai inspirar pessoas em todos os lugares, empreendedores, vendedores, etc. Estou falando aqui do meu querido amigo Romário. Romário que vem de Angola, né, Romário? Isso, eu vim de Angola. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado pelo convite, obrigado por vocês estarem aí do outro lado. E é isso, cara, se inscreve, dá uma força aí para nós, porque se você se inscrever, você vai fazer parte dessa jornada incrível que é vender e vencer. Muito bem. Ô Romário, eu queria já começar te perguntando um pouquinho, cara, porque o Romário não é brasileiro, né? Você veio de Angola. Isso. Você estava falando que você está aqui há 6 anos no Brasil, né? Veio para estudar. E a gente fica curioso, né? O cara veio lá, né, da África, outro continente, veio parar aqui, atravessou o oceano. Conta um pouquinho pra gente, por exemplo, da sua infância, onde você morava lá em Angola, como é que era, sua família, seus pais, essas coisas. Depois conta pra gente também como é que você decidiu vir parar no Brasil, como foi a sua chegada aqui. A gente quer saber um pouquinho disso daí. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu sou Romário Arão João Miguel, eu tenho 26 anos de idade, estou no Brasil há 6 anos, eu cursei administração geral, ou administração da empresa, e eu vim no Brasil porque eu estava passando por uma dificuldade muito grande de se adaptar, porque eu sou uma pessoa que nasci para ser empreendedor, nasci para vender e para vencer. Então o que eu pensei? Falei, cara, se eu permanecer nesse ambiente, eu não vou vencer. Se eu permanecer nesse ambiente, eu não vou criar coisas grandes, coisas novas. E aí o que eu fiz? Eu falei para o meu pai, se eu precisar fazer alguma coisa. Eu terminei o ensino médio, beleza, mas não vou fazer faculdade aqui. Eu fiquei parado 2 anos sem estudar, sem fazer faculdade. Por quê? Porque eu não queria ficar naquele ambiente. Eu estava se perguntando a seguinte questão. Cara, as pessoas que estão aqui, as pessoas mais velhas, não alcançaram nada. Se eu permanecer aqui, eu não vou alcançar também nada. Então o que eu tenho que fazer? Tomar uma decisão e sair daqui. Aí eu fiquei 2 anos, né, sem estudar. Meu pai sempre tentando me convencer, as pessoas do meu círculo estudavam, tentavam me convencer, mas eu permaneci firme. Então você tem que entender uma coisa, já agora vai dar uma dica. Cara, quando você decide algo, não desista antes de conquistar aquilo que você decidiu. Porque uma decisão pode mudar uma geração. Então decidiu, vai em frente. Não importa quem vai falar algo contra, quem vai transmitir energia negativa. Se você decidiu algo, então você consegue. E aí o que eu fiz? Eu falei, pai, eu não vou estudar. Para acrescentar, se você quer alguma coisa, eu nem vou pisar, colocar o meu pé nessa faculdade, não vou fazer isso. Porque eu sei que a realidade dessa faculdade não vai me levar a lado nenhum. Então o teu futuro só depende de ti, só depende das decisões que você vai ter. Aí eu falei para o meu pai, não, eu não quero. Passou 1 ano, passou 2 anos, eu falei, continuei falando, não quero. No 3º ano, meu pai disse, cara, você tem que ir, mano, você não pode ficar aqui, você está crescendo já. E lá em Angola, Mário, sua família fazia o que lá? O que vocês faziam lá? Então, meu pai, ele é do exército, entendeu? Ele é formado do exército, e a minha mãe é comerciante, e ele trabalha também com... Ele faz recruta, tipo, ele pega pessoas assim que querem entrar no exército, ele ajuda. E lá não somos assim muito carentes, somos assim bem-sucedidos, entre aspas, classe B praticamente. Então não temos muito essa coisa de carência. Tem pessoas que sofrem, isso é verdade, mas nós somos assim um pouco elevado praticamente, baseados no padrão de lá, não somos assim mais ou menos estável.
Então, eu fiquei lá e o meu pai decidiu. Falou, cara, então você não quer? Eu concordo. Você vai viajar. Beleza. Só que você tem duas opções. Brasil ou Portugal. Porque eu tenho uma tia em Portugal. E tenho até agora. E eu se perguntei, cara, foi uma pergunta muito inteligente. E outra coisa que eu queria deixar aqui, embora que ainda não entramos no assunto, é sobre fazer perguntas. O vendedor que é vendedor, ele sabe fazer perguntas. E principalmente, perguntas abertas. Eu fiz uma pergunta. Quais são os famosos que eu conheço em Portugal? Fiquei pensando. Passei um tempo pensando nisso. Quais são os famosos que eu conheço em Portugal? Aí me veio um. Cristiano Ronaldo. Falei, mas qual? Ninguém. Poxa, parei, comecei a pensar. Sou Cristiano mesmo. Famoso, tipo cantor. Não tem. Não sei o que, não tem. Aí eu olhei pro Brasil. Quantos famosos que eu conheço brasileiros? Nossa! Comecei no Pelé, famoso Leonardo, Roberto Carlos. Falei, não, esqueça. Não vou para Portugal. Vou pro Brasil. Aí eu foquei toda a minha energia pro Brasil. Pesquisei, liguei para as pessoas que eu conhecia, falei com a minha irmã, pedi contatos, fiz de tudo, entrei em contato com a faculdade, fiz de tudo. E hoje, graças a Deus, já se passaram 6 anos que eu estou aqui. Que show de bola, que história sensacional. É exatamente isso, né, Romário? Quer dizer, quando a gente se determina a fazer uma coisa, né, quando a gente foca naquilo, coloca energia, né, coloca o nosso coração naquilo, a coisa acontece, né? Porque se você pensa, sente, imagina, acredita, você chama a existência, você faz acontecer, né? Isso é muito legal, é uma história inspiradora que inspira muitas pessoas. E aí você chega no Brasil, você veio direto para São Paulo mesmo? Eu vim direto para São Paulo. E quando você chegou aqui os primeiros dias, assim, como é que foram os primeiros desafios? Foi muito desafiador? Foi tranquilo? Fala como é que foi os prós e contras que você viu no começo, assim. Então, eu esperava uma coisa, encontrei outra. Isso é muito interessante. Porque o movimento gera isso, gera conhecimento e principalmente experiência. O que vai mudar nossa vida são as experiências que nós temos, cara. E para você ter experiência, você tem que se movimentar. Sim. E olha aqui que interessante. Tem coisas que eu durei 20 anos para aprender, aqui em um ano consegui fazer, entendeu? Eu não sabia cozinhar em Angola, não cozinhava, porque a minha mãe estava lá, eu não aprendi. A alimentação dela é diferente daqui? Não muito. Tem umas comidas típicas que sou de lá, beleza, mas não é muito diferente. Então, o que eu fiz? Em 20 anos eu não aprendi a cozinhar, mas quando eu fiquei 1 ano aqui sozinho, eu aprendi. Então, quando eu cheguei aqui, o que aconteceu? Eu estava vivendo com os angolanos, éramos 4 com eles, eram 3, eu com eles fazia o número 4 já nesse caso. Então, o que aconteceu? A gente compartilhava um apartamento de 2 quartos, cada quarto 2 pessoas, e tinha sempre aquilo, um dinheiro atrasava, não sei o quê, tinha sempre uma desavença. Mas eu acabei decidindo se separar, entendeu? Porque cara, as pessoas que estão contigo vão definir muito onde você vai chegar. Sim. O tipo de mentalidade. A ambiência, né? Quando você convive muito com certas pessoas, eles definem mais ou menos o teu futuro. Exato. Aí eu decidi se afastar. Eu e algum meu amigo também lá, o Simão, e outros também, decidimos se afastar, todo mundo. Outro casou com uma brasileira e já era. Então a gente separou. Porém, estamos sempre em contato, a gente se ajuda, liga no outro, ele ajuda, a gente está sempre lá dando contribuição um para o outro. Mas as primeiras impressões aqui foram boas, mas depois o que aconteceu? A questão do documento para estudo se complicou. Aí eu tinha que voltar para Angola, tirar o visto de estudante, depois voltei para cá, foi meio complicado, mas deu tudo certo, graças a Deus, e estamos nessa. Muito bem, show de bola, sensacional. Eu quis trazer você aqui exatamente, né, Romário, porque me chamou a atenção essa sua história de ser empreendedor, de ser um vendedor. A gente conversou aquele dia, você falou que você é um cara muito focado em vendas, ama vendas, então tem tudo a ver com o nosso projeto aqui, Vender e Vencer. Para quem não conhece o Vender e Vencer é um instituto de formação de vendedores, né? Eu sou treinador comportamental, trabalho com vendas há mais de 20 anos e a gente desbloqueia emocionalmente os vendedores, tá? Então, o que acontece? O que é o Vender e Vencer? A gente entende que a técnica de venda, que é muito importante, é imprescindível, você não pode deixar de tê-la, mas ela corresponde a 20, 25% daquilo que vai ser o seu sucesso em vendas.
Por exemplo, se uma pessoa sabe tudo sobre técnicas de vendas, já fez tudo que é curso, já fez tudo que leu todos os livros, mas é uma pessoa bloqueada emocionalmente, ela não vai ter o sucesso não vai atingir o topo do sucesso de vendas, não vai vender tanto. Já uma pessoa que não entende muito de técnica, mas ela é desbloqueada emocionalmente, ela sem entender tanto a técnica, ela vai mais longe, tá? Pela intuição e tal. Então o vender e vencer é 20-25% é a técnica de venda e o vencer é a parte emocional, do bloqueio emocional. E a gente trabalha 4 patamares de pessoas, que é o seguinte: o primeiro patamar é aquele cara que ele pensa que ele precisa ganhar mais dinheiro, ele está tendo uma renda extra, mas ele tem um bloqueio assim, de um preconceito com vendas. É aquela pessoa que fala assim, eu não nasci para vender, venda não é para mim, ou ele acha que vender é uma coisa que vai diminuir ele, não nasci para isso, não, eu sou formado, imagina, eu vendedor, não, vendas é coisa de cara ficar aí marreteiro, batendo de porta em porta. Então a pessoa tem um preconceito, depende de isso é uma crença limitante, a gente trabalha isso no primeiro patamar. O segundo patamar é aquela pessoa que não tem essa crença limitante, mas ela não entende de vendas ainda, então ela sai dando tiro para todo lado, sai oferecendo tudo para qualquer pessoa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e ela pensa que quanto mais ela falar, mais ela vai vender, quanto mais ela mostrar o produto para o máximo de pessoas, mais ela vai vender. E não tem técnica nenhuma, não conhece o processo de venda, não conhece nenhuma metodologia, né? É uma pessoa que vai falar assim, nossa, eu falo com muita gente, poucas compram, né? Porque ele não tem uma metodologia ainda. Aí depois você tem um outro patamar, que é aquele cara que já tem uma metodologia, já sabe qual é o público-alvo dele, já sabe qual é a persona, já sabe abordar, sondar, quebrar o gelo, demonstrar, sabe tudo, mas ele ainda não sabe, ele não tem consistência. Uma hora ele vende bem, outra hora vende mal, uma hora ganha dinheiro, outra hora não ganha, e ele pensa que vendas é assim mesmo, porque ele não conhece uma metodologia para manter a venda no patamar razoável. E por fim você tem um outro que tem todos esses estágios, já sabe manter a venda bem, já sabe vender, já sabe tudo, mas ele não consegue angariar patrimônio, ele não consegue guardar o dinheiro que ganha, tem um bloqueio ali de prosperidade, né? E tudo isso a gente trabalha nesses 4 patamares. A gente traz o pessoal para um evento que é de 2 dias, que chama de Líder Training, né? É o Instituto Vender e Vencer, a imersão, e a gente desbloqueia esse pessoal. Então, você quer saber mais? Entra no Instagram, podcast Vender e Vencer. Daqui a pouco vamos falar também das redes sociais do Romário. Mas, Romário, conta pra gente então, você chega no Brasil e você começa a mexer com vendas aqui, você começou a trabalhar com vendas, começou a empreender, o que você começou a fazer aqui profissionalmente? Então, eu só queria acrescentar um pouquinho sobre o projeto aqui. Claro. Você falou que vocês lidam muito com essa situação emocional. A neurociência nos ensina que o nosso cérebro está dividido em 2 partes, a parte racional e a parte emocional. E as pessoas não compram por causa da parte racional, as pessoas compram por causa da emoção. Então é muito importante você saber lidar com as suas emoções, você que é vendedor e você que é consumidor, é muito importante, porque se você focar só nas emoções, você vai comprar, cara, você não vai ter limite na hora de passar o cartão. Você vai deixar Deus te usar e aí você pode se arrepender depois no final. Então, tenta driblar essa coisa, é por isso que existe a inteligência emocional, entendeu? Você tem que ser inteligentemente emocional na hora de comprar e na hora de vender também, para você entender as técnicas, para você não se dar mal com essa situação de venda, porque é muito da hora. Você vai ficar muito apaixonado se você aprofundar bastante nesse setor e, querendo ou não, cara, você vai vencer. Se você aprender a vender, ninguém vai te segurar, entendeu? E vamos lá então. Eu cursei administração de empresa, óbvio. Qual faculdade você fez aqui? Uninove. Então, eu não vendia quando eu cheguei, porque eu tinha um objetivo claro, que era fazer a faculdade. Na minha cabeça, eu faria a faculdade, que era 4 anos, depois saía do Brasil. E depois, o que eu fiz? Eu fiz a faculdade e no meio da faculdade eu já queria desistir. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não preciso 4 anos para aprender o que eu estou aprendendo aqui. Mano. Acho que é muito tempo. E a minha mãe, ela é um pouco autoritária. Ela quando coloca algo na cabeça, ela pode não cumprir, mas ela me obriga a cumprir, entendeu? É muito da hora. Ela falou assim para mim, se você não terminar a faculdade, você não volta para cá. Eita. E ela falou sério, ela não brinca não. Você não volta para cá. Eu falei, mas mãe, ela falou, você vai ser doutor. Eu falei, não, já estou aqui na faculdade, pelo menos vou terminar, mas doutor eu não vou ser, esquece. Eu vou ser empreendedor, é isso que eu sou.
Aí eu estava lendo um livro, O Mito do Empreendedor. Muito bom esse livro aí. E na primeira passagem, tipo, no primeiro capítulo, ele fala assim, ó, o administrador é empregado do empreendedor. Eu liguei para minha mãe e falei, agora que eu vou terminar, não vou terminar essa faculdade. Ela foi mais agressiva ainda, falei, meu Deus, tem que terminar. Aí eu falei, mãe, beleza, não vou terminar presencial, vou terminar em AD, beleza? Ela falou, não quero saber, eu só que você termina, e depois faz, após, vai fazendo, você tem que ser doutor, sei lá. Eu falei, não, isso não vou ser. Aí eu terminei a faculdade, comecei a entender outras coisas, se aproximar dos negócios, entender mais a fundo. Falei, cara, que negócio é esse de venda, mano? O que tem? Que mistério que tem nessa coisa de venda? Aí aquela de seguir o Flávio Augusto, o Caio Carneiro. Falei, mano, o Rick Chester. Falei, não, tem uma coisa aí top, mano. Eu vou tentar entender mais. Aí eu comecei a vender também. Vendi um produto aqui, vendi um produto ali, falei, que legal. Conheci também o Thiago Fonseca. Nossa, muito top. Em termos de venda, ele é top. Tem o maior canal de empreendedorismo nas redes sociais, o Thiago Fonseca. Muito bom. Aí eu fui conhecer o cara e despertou a minha mente. Nessa coisa de leitura também, eu falei, não, eu vou aprofundar nessa coisa do venda. Comecei a aprofundar, comecei a vender, comecei a sair um pouco do CLT, vendi alguma coisa. Depois eu saí do CLT, comecei a vender. Até hoje estou vendendo. Então venda é vida para mim, entendeu? Estamos nessa. Sensacional, é isso aí. E você que não é inscrito no canal, você clica aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá bom? Aciona o sininho para que quando vier novos conteúdos você possa saber desse conteúdo. No nosso Instagram, podcast Vender e Vencer, @podcast Vender e Vencer, você sabe muito mais sobre o Instituto Vender e Vencer. Comenta, tá bom? É isso daí. Romário, então é o seguinte, você vê que durante a pandemia, né, cara, venda é tão importante que o mundo parou, né, durante a pandemia, mas vendas não pararam, né? Venda é um negócio que não para, venda é o que move o mundo. Porque a venda, ela nada mais é do que atender necessidades e desejos. E as pessoas nunca vão deixar de ter necessidades e desejos. Vai começar pela necessidade de comer. Todo mundo tem que comer todos os dias e alguém vai ter que vender comida. Todo mundo tem que se vestir, alguém vai ter que vender roupas, né? E por aí vai. Então é impossível a venda parar. A venda é tudo e tudo é venda. Mesmo que não seja uma venda monetária, em troca de dinheiro, mas que seja uma venda de ideia, uma venda de conceito, convencer alguém a ter uma atitude, a ter um comportamento, a ter uma ideologia, tudo é venda. Política é venda, relacionamento é venda, tudo é venda. Então é o que a gente já começa a conversar com aquelas pessoas que começam aquela conversa, que eu penso que é uma conversa até inocente, falar, não é um jeito para venda não é para mim, venda é para todo mundo. Agora, o que a gente costuma dizer também? Qual é a diferença de um médico rico para um médico pobre? É que o médico rico sabe vender. Qual a diferença do dentista rico para o dentista pobre? O dentista rico sabe vender. Isso serve para qualquer profissão. Então, todo profissional, seja de qualquer função, advogado, psicólogo, não interessa, nutricionista, aquele que sabe vender, ele vai mais longe. Ele vai saber vender a sua ideia, o seu projeto, a sua metodologia, né? Ele vai conseguir criar uma estratégia de indicações, fazer o cliente dele se tornar encantado e indicar novos clientes, e criar escala e crescer. Então, assim, a venda é o primeiro degrau, eu penso, o primeiro passo do empreendedorismo. Mas e aí, hoje você está, eu vi que você está vindo muito nos eventos, né? Você está procurando, está buscando mais, né, Romário? Você está nesse desenvolvimento, né? Isso é muito importante. Claro, com certeza. Você falou sobre a venda. A palavra venda, antes que o dinheiro existisse, existia outra palavra, outra forma de vender, que era permuta. O que era permuta? Era troca. Você me dá alguma coisa, eu te dou outra. Porque o dinheiro não existia. Aí as pessoas se faziam negócio trocando produtos. Mucambo, né? Mucambo ou permuta. Você me, por exemplo, o que a gente fazia antes? Não, eu tenho tenho 2 sacos de arroz. Eu tenho 2 sacos de feijão. Então, para não comer só arroz, a gente pode trocar. Aí você me dá arroz, eu te dou feijão. E os dois vão ter arroz e feijão. Isso. Não tinha dinheiro na época. Mas agora o dinheiro veio para facilitar esse processo de negociação. Então, a venda sempre está conosco em todos os momentos. O jeito que você veste é uma forma de se vender. O jeito que você fala é uma forma de se vender. E tem pessoas, por inocência, eles pensam que não vendem nada. Não tem como não vender nada, entendeu? Ou você vende hora, produto, serviço, está sempre está vendendo.
E, cara, é incrível uma venda liberta. Você pode estar criticando os vendedores, mas tem que saber uma coisa, ó, você também é vendedor, só que você vende um produto inconscientemente e lá na frente você pode se arrepender quando você não consegue ressignificar o fato de vender hora constantemente e esquecer de vender produto ou serviço. As pessoas bem-sucedidas não vendem hora, eles vendem produto e serviço. Para comprar a tua hora, como uma pessoa que não gosta de estudar, você fica vendendo hora para sempre. E é impossível tornar milionário vendendo hora. Não tem como. Não existe na história uma pessoa que vende hora e tornou-se rico. Não existe. Tem que saber vender produto ou serviço. Quer vender alguma coisa? Não venda a tua hora, porque a hora não é dinheiro. As pessoas falam, tempo é dinheiro. É mentira. Tempo é vida. Entendeu? Então, quando você vende vida, você nunca vai ser livre. Então, e a respeito do que você está falando, né, Romário? Eu tenho até um vídeo no meu canal que fala sobre isso, que é o seguinte. Um ser humano ele vive mais ou menos, se você calcular aí, uma pessoa que tem uma boa longevidade, vamos dizer uma pessoa que viveu o tanto do Pelé, 82 anos, são 30 mil dias. 30 mil dias. Então tudo que você tem são esses 30 mil dias. Então, quer dizer, o dia de hoje está passando, você tem um a menos. Quando você vende o seu tempo, você está entregando aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida. Então, igual você falou, a pessoa nunca vai enriquecer vendendo hora, até porque ela já está dando o que ela tem de mais rico em troca de algo que vale menos. Ela já está trocando algo precioso por algo menos precioso. E pior, vendendo barato. Vendendo barato, porque a pessoa que trabalha vendendo hora, primeiro que ela tem uma quantidade limitada de horas. Uma pessoa aguenta trabalhar por dia quanto? 8 horas, 10 horas no máximo, normalmente 8, 7, 6. Então, quer dizer, ela tem esse bloco de tempo para vender, não tem mais do que isso. E está entregando o que é de mais precioso. O tempo que ela poderia estar com a família, o tempo do lazer, o tempo do estudo, o tempo do crescimento, o tempo do progresso que ela poderia estar fazendo, do desenvolvimento pessoal, ela está entregando em troca. Tanto é verdade que você veja, se a gente está vendo a estatística, que 77% dos brasileiros, fazem aquilo que não gostam. Trabalham em alguma coisa que não está feliz com aquilo, você imagina. Então, isso vai contra a produtividade, porque, obviamente, se você está fazendo algo que você não gosta, você vai produzir menos, você vai evoluir menos. E, então, você tem toda a razão no que você está falando. O tempo não é dinheiro, que é esse ditado popular disso. O tempo é vida, né? É os 30 mil dias que você tem. Se você tiver sorte de chegar passar dos 80, nem todo mundo consegue. Mas, se você tem esses 30 mil dias, é tudo que você tem. Eu acho que a gente tem que aproveitar para viver e trabalhar, de preferência, em alguma coisa que esteja ligado ao nosso propósito de vida, buscar esse propósito, desbloquear isso daí. Depois a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. Eu estava aqui a pensar que você falou naquela hora que o mundo parou, mas as vendas não pararam. Cara, eu não sei se você que está aí do outro lado entendeu isso. O mundo parou por causa da pandemia. Todo mundo parou, mas as vendas não pararam. Então, quem quer parar a venda é idiota. Porque o problema da venda são estratégia. O Jeff Bezos, o dono da Amazon, ele contratou, no momento da pandemia, contratou mais de 100 mil funcionários. E olha o que é interessante. Num dia, nunca na história, num dia uma pessoa consegue fazer 3 bilhões em vendas. Jeff Bezos fez isso num dia, no tempo da pandemia. Porque tudo parou e ele sabia a estratégia que você falou, não parou. Então, quanto menos vendedores terem no mercado, melhor para aqueles que estão a vender. O mundo não é feito para os consumidores, o mundo é feito para os produtores. Quem produz ganha o jogo. Quem produz vence o jogo. Quem produz vai na frente, entendeu? Então, cara, você que não sabe nada sobre venda, queira saber. Começando seguindo o canal, seguindo as redes sociais aqui, porque, cara, as vendas vão te libertar. O Flávio Augusto, uma vez numa palestra, disse assim: venda para uma empresa é como o coração e a mente, juntos. Porque uma empresa que para de vender, fale, não tem como. É como o ser humano, não tem como ele sobreviver sem coração e cérebro, né? Não tem como. E ele, na outra analogia, ele falou que a venda é como o ar que a pessoa respira. Então, cara, preste atenção nesse assunto. Pesquisa sobre. Não é preciso fazer um curso. É só seguir o canal. Você que ainda não seguiu, segue o canal que você vai aprender muito. E aí vai
buscando dicas, nomes de pessoas que vão ser convidados aqui. Você vai seguindo. Por quê? Se você não se libertar, você não vai conseguir libertar as pessoas que estão perto de você, entendeu? Ah, não, mas vender é ruim. É ruim por quê? Traz benefício. A melhor profissão do mundo é o quê? É vender. Então, aprenda sobre venda, busca livro, busca sugestões. Você não tem como permanecer do mesmo jeito vendendo todo dia. Não tem como. Exatamente. Você veja aqui o seguinte, se for de empreendedorismo, né, Romário? Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ir para um patamar melhor, quer ter uma vida melhor, quer proporcionar para os seus entes queridos mais conforto, né, uma vida bacana, viajar, enfim, pôr os seus filhos numa boa escola, realizar os sonhos, não é isso? E qual o primeiro passo para você prosperar? Você precisa empreender. Dificilmente você vai ter grandes resultados fora do mundo do empreendedorismo. Claro, existem profissões, né, hoje tem algumas profissões no mercado, inclusive são profissões, por exemplo, na área de tecnologia, onde está no mundo da inteligência artificial, né, que é o momento da inteligência. Obviamente, as pessoas hoje que estão engajadas nisso, claro, tem colocações, inclusive o mercado está carente de profissionais. Mesmo assim é limitado, porque mesmo assim o cara vai ser um empregado, pode ser um empregado que tem um bom salário comparado a outras colocações, mas ainda assim, se ele estivesse nesse nicho empreendendo, ainda assim ele seria mais bem sucedido. Mas o primeiro passo para você ser empreendedor, para você prosperar, é aprender a vender. Você tem que comprar por 10 e vender por 20, vender por 30. Você tem que comprar por 20 e vender por 50. É aí que está o teu lucro, né? Porque o primeiro passo para você ganhar algum dinheiro é o salário. Então, bacana, vai ter um salário, mas o salário tem que ter um dia e hora para acabar também. Você começa ganhando um salário, trabalhando para alguém, ajudando alguém a realizar o sonho dele, mas você precisa logo também aprender a gerar lucro, né? Que é o lucro que vai te galgar para novos níveis. Pensando nisso, a gente desenvolveu, Romário, escrevendo um livro chamado Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Pessoa. E desenvolveu uma metodologia chamada CGC. Então você, Romário fala, siga o canal, o que você pode seguir no canal? Eu tenho 3 aulas, é uma aula sobre o C, uma aula sobre o G e outra aula sobre o C. CGC. O que é o CGC? É muito simples. Se você não souber nada de vendas, você vai aprender comigo a vender em 5 minutos. Porque para você vender qualquer coisa para qualquer pessoa, você precisa, em primeiro lugar, fazer as pessoas te conhecerem, você te conhecer. Então você tem que se fazer conhecer. E quem que tem que te conhecer? As pessoas que estão linkadas àquilo que você resolve. Então, vender a você solucionar uma dor ou você ajudar a pessoa a ter um prazer. São as duas alavancas. Tudo que o ser humano faz na vida é em busca do prazer ou fugindo da dor. E quando você está vendendo, ou você está ajudando a pessoa a buscar aquele prazer, por exemplo, eu quero conhecer Lençóis Maranhenses, eu quero fazer uma viagem para Lençóis Maranhenses. É um prazer, é um sonho. Então, se você é um agente de viagens, você é um guia turístico, coisa do gênero, você vai o quê? Você vai proporcionar para aquela pessoa, se você vende passagens, etc., você vai ajudar aquela pessoa a ter aquele prazer da viagem, né? E também evitar dor, porque viagem também tem certos riscos, né? De a pessoa se hospedar errado, tem detalhes que precisa saber para evitar dor. Então também entra aí. Ou você vende, por exemplo, seguros para automóveis. Quem está comprando automóvel está o quê? Procurando evitar uma dor, né? Um transtorno, de repente, né? Se subtrair dele do seu bem e ficar vivendo a vida. Então, quem vende seguro está buscando ajudar a pessoa a evitar uma dor. Então, dor e prazer. Bom, então quem que você tem que conhecer e quem que tem que te conhecer? As pessoas que têm a ver com essa necessidade que você resolve, com essa dor que você resolve. O público-alvo, né? Que a gente chama também de persona, de avatar, né? Saber desenhar isso, eu tenho que me fazer conhecido. Pelas mídias sociais hoje em dia, que é obrigatório, você que quer mexer com vendas, você tem que estar na internet. A internet tem tudo a ver com vendas. A internet não é sobre informática, a internet é sobre vendas, é sobre marketing, né? Então, é sobre comunicação. Então, em primeiro lugar, você precisa fazer conhecer. Em segundo lugar, as pessoas te conhecem, elas têm que gostar de você. Então, conhecer e gostar. A partir do momento que as pessoas te conhecerem, elas têm que gostar da sua fala, do seu jeito, do seu gesto, da sua roupa. Você tem que chamar as pessoas pelo nome, você tem que sorrir, você tem que ser carismático, você tem que ser simpático, você tem que falar de um jeito que convém, você tem que falar as palavras certas para as pessoas certas na hora certa, para você poder fazer as pessoas gostarem de você, gostar do seu produto, gostar da sua empresa, gostar da sua ideia, gostar da sua palestra. Então é o gostar. A gente compra de quem a gente gosta.
Primeiro você compra o vendedor, depois você compra o produto. Exato. Né? Quantas vezes você já entrou talvez numa loja, você nem iria comprar, mas o vendedor foi tão bacana, tão simpático, se ligou a você de um jeito que você gostou do cara. Eu estava em Florianópolis há 10 dias atrás, e lá é bacana, o pessoal vende caipirinha na praia e tal. É legal, porque como eles lidam com turistas, esses lugares onde eles lidam com turistas, é muito legal, você aprende muito com eles, esses vendedores assim, que de repente você olha e fala, só uma marreteira, só um vendedor aí de alguma muamba. Imagina, os caras entendem do negócio, eles têm muito para ensinar pra gente. Você está passando pela praia, o cara te para, chama você pelo seu nome, pergunta de onde você é. E uma das formas de você fazer as pessoas gostarem de você é você se interessar pela pessoa. O interessado é interessante. Então você se torna interessante quando você se interessa. Né? Então, e faz a pessoa gostar mais de você. Então, falar o assunto que a pessoa quer ouvir mais, quando você ouve mais, as pessoas gostam mais. Tudo isso a gente fala no curso que eu tenho gravado aí, tá? De 3 vídeos. Então, eu falei do C de conhecer, G de gostar e finalmente o C de confiar. As pessoas só compram de você se elas confiarem. Venda tem tudo a ver com confiança. Tem até um livro aqui que eu até recomendo, A Velocidade da Confiança, que é do Stephen Covey, tá? É o mesmo escritor dos 7 hábitos das pessoas bem-sucedidas, das pessoas eficazes. Acho que é esse o nome do livro, né? Os 7 hábitos das pessoas eficazes. A velocidade da confiança, né? Que fala da confiança. O que acontece então? Quando você gosta, você confia. Porque o confiar também não é só um processo racional. A gente falou agora um pouco de racional e emocional, né, Romário? O confiar tem a ver com gostar, é um processo também emocional. Então, quando você gosta de alguém, você tende a confiar. Então, gente, é isso que você faz para vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Faz as pessoas te conhecerem, gostarem de você e confiarem em você. Se você tiver 1 milhão de pessoas que gostam, confiam e conhecem você, você não precisa vender nada para essas pessoas. Elas é que vão querer comprar de você. Faz sentido? Vou implorar para. Nossa, eu tenho que estar aqui anotar, mano. Eu tenho que levar alguma coisa bem do participar, ficar aqui e anotar. Mas é muito interessante o que você falou, é muito, muito interessante. Só isso, cara, já vale. Sei lá, mano, não tem preço, entendeu? E outra coisa que é interessante é isso, é você agregar tanto valor que a pessoa fala, cara, quanto é que custa isso daí? Mas já comprou antes de saber o preço. O preço não pode vir antes do valor, antes do gostar. Não pode. Tem pessoas que querem falar do preço, esquecem de falar do valor. E muitas pessoas que eu conheço, eles não sabem a diferença entre preço e valor. Isso é muito perigoso. Quando alguém pergunta qual é o preço, eu estava fazendo uma pergunta diferente quando alguém pergunta qual é o valor. Entendeu? Então isso é preponderante. Agora eu queria falar de uma coisa também muito interessante sobre vender. Vender o quê? É tirar a venda da pessoa. Como é que você tira a venda de uma pessoa? De uma coisa você consegue pegar, tira a venda, beleza, saiu. Mas a venda está no cérebro do teu futuro comprador. Como é que você tira? Fazendo pergunta. Principalmente perguntas abertas. Por exemplo, quando você fala, você gosta de que cor? Preto, acabou. O que você acha dessa cor? Ele vai argumentar. Então nós temos que ter a capacidade de fazer pergunta. E olha o que é interessante, na palavra vendedor existe dor. Então tem muitas pessoas sofrendo. Que você pode criar um produto e sanar essa dor. Não foca no dinheiro. Porque o dinheiro é algo que você vai ter hoje, amanhã pode não ter. Então não foca nisso. Para as pessoas gostarem de ti, tem que focar no valor. Pô, pergunta, mano, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso contribuir? Qual é o problema que você não consegue resolver? Porque o mundo está cheio de problemas. E as pessoas bem-sucedidas, tipo o Elon Musk, o Bill Gates, eles não resolvem o problema de um bairro. Eles não resolvem o problema de uma sociedade. Eles querem resolver o problema do mundo. É por isso que eles são bem-sucedidos. E entenda uma coisa, quando você tem propósito, você não morre nunca. Quando você tem propósito, você beneficia as pessoas. Então o vendedor é esse tipo de pessoa que tem essa característica. O vendedor, eu digo, é como uma árvore. Ele não cria frutos para ela mesma se beneficiar. Ele cria frutos para outras pessoas se beneficiar. Porque quando você vive pelo dinheiro, você nunca vai prosperar, entendeu? Você tem que viver pelo teu propósito. E você pode encontrar o teu propósito onde? Vendendo. Entendeu? Quando você entende profundamente o poder da venda, cara, não tem como você ser infeliz. Porque você quer mudar o mundo, você quer ver as pessoas mais saudáveis,
Você quer ver as pessoas com mais confiança, você quer ver as pessoas bem-sucedidas. Não tem como. É impossível ver uma pessoa triste que está acostumada a fazer o bem. Então, quando você está acostumado a fazer o bem, porque você falou sobre bloqueios emocionais, essa coisa, é uma coisa muito, muito importante que nós temos que levar muito em consideração. Porque tem pessoas se limitando, matando o seu propósito, o seu futuro, o futuro da sua família, por causa daquilo que aconteceu no passado, por causa daquilo que viram. E tem pessoas que realmente não tiveram boa experiência com venda. Mas não significa que não tem outros bons vendedores, entendeu? Então você precisa dar uma chance para esse tema, para esse assunto, tanto para aprender e praticar. Às vezes eu já entrei numa loja e a pessoa eu trabalhei na Adidas, eu vendia tênis. E é incrível. Eu se encontrava com alguém, ele falava para mim, cara, você me atendeu. Eu falava, eu te atendi? Te atendi bem? Eu falava, nossa, foi o melhor atendimento que eu já tive na minha vida. Acabou. E eu pergunto, eu estava mentoreando um cara que tem um e-commerce, eu perguntei para ele, qual é a fase mais importante da venda? Ele não soube me responder. Eu disse assim, é pós-venda. Para você fidelizar o teu cliente, ele tem que se sentir amado, ele tem que se sentir valorizado, ele tem que se sentir, cara, de casa, mano. Pô, cara, eu vendi, eu já comprei tudo, ele me ligou para perguntar se eu gostei do produto, ele me ligou. E outra coisa que eu falo muito nos meus mentorados, cara, ofereça alguma coisa. Você tem que oferecer, venda ativa. Tem pessoas que têm, ele tem um bom produto, mas ninguém sabe que ele tem. Como é que ele vai vender? Não tem como, então ofereça. Não sinta vergonha de oferecer um produto que vai mudar a vida do teu cliente. Porque você tem que focar, cara, no bem que você pode proporcionar ao outro e não no dinheiro que você vai ganhar. Porque se você começar a pensar grande, você vai ser grande um dia. Tem uma história, é rápido, não vou demorar, tem uma história do Zé. Ele trabalhava num restaurante e tinha um cliente, sempre que ia lá, ele já sabia o que ele queria, o cardápio. Ele falava, é aquilo? Beleza. Aí ele não pedia, ele só sentava, pá, e comia, já era. Mas uma vez ele foi lá triste, foi lá muito triste. O Zé falou, o que aconteceu? Não aconteceu nada não. Não aconteceu nada não. Falou, vai me contar, eu nem vou pegar comida. Eu já sei que você come, mas eu não vou pegar, eu quero ouvir você falando aqui. Deixou para fazer, ficou lá sentado. Você vai contar? Não aconteceu nada não. Cara, eu te conheço. Você sempre vem aqui, você nunca viu com essa cara. Conta pra mim. Aí ele contou. Não, briguei com a minha mulher, acho que vou se separar. Ficou falando. E depois de um tempo, ele ficou feliz. Falou, não, vou comer. Você agora me despertou a felicidade em mim, pode trazer a comida que eu vou comer. Estou melhor agora. Foi, comeu, pá, foi embora. Passou 2 semanas, ele voltou. O Zé, cadê o Zé? O Zé não tá. Como assim que o Zé não tá? Eu quero o Zé aqui, mano, não tem como. Onde é que ele foi? Você tem número do Zé? Eu tenho. Ele deu o número. O cara é incrível, ele seguiu onde ele foi. Ele foi no outro estado, ele foi lá, mano. Ele falou, eu preciso que o Zé me atenda hoje. Nem que ele vai conversar, nem preciso conversar, só o fato dele me atender, pra mim já tá bom. Mas uma vida transformada, por quê? Por causa de venda. Venda não está relacionado só em receber alguma coisa, mas está relacionado em dar. É por isso que quem dá é maior do que quem recebe. O vendedor é isso, ele dá oportunidade, ele dá resultado, ele dá soluções. Então, por favor, você que está aí do outro lado, não queira reclamar no dia da dor. Clama, porque a venda vai te libertar. E é óbvio que vai ter dia que você não vai vender. Mas fique em paz, vai ter dia que você vai vender muito. É verdade, isso aí. Isso que você falou linka muito com o que eu estava falando do CGC, né? Esse rapaz aí do restaurante, ele conhecia, gostava e confiava. Você vê, quando conhece, gosta e confia, o cara segue. Isso acontece muito no ramo de salão de beleza, né? Você vai cortar cabelo, ou vai falar uma mulher, né, que faz o cabelo num determinado estabelecimento. Se a profissional que atende ela ali muda de estabelecimento, ela leva os clientes, né? Porque o cliente gosta, confia e conhece ela, né? Conhece o trabalho, confia e tal. E a confiança, ela tem um tripé, Romário. São 3 coisas que você tem que conquistar a confiança do seu cliente. Né? Você tem que conquistar, o cliente tem que confiar em você, enquanto profissional, enquanto vendedor. O cliente tem que confiar no seu produto e o cliente tem que confiar na sua empresa. São o tripé da confiança. Às vezes o cliente confia em você, mas não confia na empresa que você representa. Ou confia na empresa, mas não confia no produto, porque já comprou esse produto dessa empresa e viu que não gostou. Ou confia na empresa e no produto, mas não confia em você.
Então, o ideal é você ter o tripé da confiança para você fechar com chave de ouro aí dos seus clientes. Que incrível, cara. Então, esse mundo das vendas, você estava falando uma coisa importante sobre amor, amar as pessoas, propósito. Veja, quando alguém tem preconceito com vendas, tem esse entendimento mais aprofundado do que é o mundo das vendas, né, Romário? As pessoas não percebem um fator importante, que é o seguinte: quando você está vendendo, você está beneficiando as pessoas, você está cumprindo um propósito. Então, eventualmente, eu, por exemplo, vendo produtos na área de saúde. Eu ajudo as pessoas a dormirem melhor, a gente vende colchões terapêuticos, que ajuda a pessoa a cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que se tem nesse mundo, enquanto dorme. Então, a pessoa aproveita o tempo de sono para estar cuidando, beneficiando da saúde. Então, cada pessoa para quem eu vendo, não é só visando porque eu tenho que ter um lucro. Óbvio que o lucro faz parte, sem ele não tem como ter o processo todo acontecendo, né? Tem que ter o lucro, ele é o sangue que corre nas veias da empresa, digamos assim, né? Sem o lucro você não consegue sobreviver, mas não se trata só de lucro. Você tem um propósito, você tem que ajudar as pessoas. E cada pessoa que você beneficia é uma pessoa que vai ter mais saúde, mais disposição. Então, é verdade que a gente vira e mexe, está recebendo telefonema, indicações de clientes satisfeitos. Né? E o cliente satisfeito ele tem uma coisa chamada poder de recomendação do cliente satisfeito. Né? Você falou do pós-venda, então o pós-venda é o início da próxima venda. Exatamente. Você já está no primeiro passo da próxima venda, já é uma prospecção, né? Porque o cliente satisfeito ele tem esse poder de recomendação e ele te abre o leque dos amigos dele para você também vender. O que é interessante você falou? Você falou que você cuida da parte da saúde. Eu tenho uma frase para você que não gosta de cuidar da tua saúde, que é a seguinte: se você não para cuidar da tua saúde, um dia você vai parar para cuidar da tua doença. Cara, o fator dormir para o corpo do ser humano é preponderante. O celular, quando acaba a carga, você tem que carregar. O ser humano carrega energia como? Dormindo. Tenta ficar 15 dias sem dormir para você ver. Você vai morrer. Não pode, não tem como. Você tem que carregar as energias. Então, cara, invista na tua saúde. E é incrível como as pessoas só se preocupam com a saúde quando estão doentes. E esse colchão que você falou, eu estava dando uma olhada, é muito importante. E as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, eles querem dormir, mano. Eles querem dormir bem, porque muitos deles não têm tempo para dormir, assim, muito tempo. Mas quando eles estão num lugar confortável e tem alguns benefícios, ele fala, cara, vale a pena. Então, se você tem dificuldade na hora de dormir, se tem dificuldade na hora de pegar no sono, cara, invista num colchão bom. Não custa nada. Porque você não está investindo em uma coisa banal, você está investindo na sua saúde. Então, tem uma frase também, uma sequência que eu falo sempre, que eu aprendi com o Jorge J. Ele fala assim: em primeiro lugar, saúde. Em primeiro lugar, saúde. Segundo, família. Depois, emprego. Não inverta a ordem. Saúde está em primeiro lugar. Ah, não, estou doente. Beleza, você tem que cuidar da sua saúde. Teu filho está doente, se você não cuida da sua saúde, como você vai cuidar da saúde do teu filho? Então, em primeiro lugar, não é tem pessoas que colocaram a empresa em primeiro lugar. Eu tinha uma colega, ela uma vez traiu, acho que uns seis dentes, e mesmo assim foi trabalhar. E lá desmaiou. Entendeu? Então, coloca a saúde em primeiro lugar. Por favor, tenha amor. Tem pessoas que não têm amor próprio. Tem amor próprio, não queira se escravizar por causa de um salário mínimo. Cria estratégia para vender um produto, um serviço, um acesso. Para você fugir dessa corrida dos ratos. Tem um livro do Pai Rico, Pai Pobre que ele explica melhor isso. Então, cara, se você começar a vender, você vai mudar a jornada da tua família. Muito bem. Cara, e falando então sobre vendas, né? A gente falou que esse vencer no nosso projeto Vender Vencer é onde a gente fala de desbloqueio emocional, né? Quem quer vender, a parte de técnica, tá? Você aprende em um mês, em 2 meses, depois claro, praticando, porque tem o tal do chá, que é conhecimento, habilidade e atitudes, né? O conhecimento é a parte técnica, a habilidade você aprende executando e a atitude é o desbloqueio emocional, você tem atitudes positivas, né? Porque as pessoas no emprego, no relacionamento têm atitudes negativas, você tem bloqueio de pai, de mãe, de timidez, de tantas coisas, né? Bloqueio de escassez, de tantas coisas. A pessoa que tem bloqueio de escassez, por exemplo, ela não vai conseguir desempenhar bem a venda, porque quando ele começa a ganhar dinheiro, ele se auto-sabota, né?
né? Então tem tudo isso daí. Pensando nessa coisa de desbloqueio, eu gosto de falar, Romário, de uma coisa chamada, já dando uma palhinha, tá, sobre o que é a nossa imersão Vender e Vencer. Eu gosto de falar muito dos 5 Ds da vida abundante. Você já ouviu falar? Não. Os 5 Ds da vida abundante, anota lá. 5 Ds da vida abundante, o primeiro D é descoberta, que é autoconhecimento. Nossa. Então, a gente já vai lá para a Idade Antiga, antes de Cristo já tinha os filósofos falando, né? Conheça-te a ti mesmo. Sócrates já falava isso lá 400 anos antes de Cristo. Conheça-te a ti mesmo, primeiro grande pleonasmo. Então, quando você se conhece, então você vai ver suas mazelas interiores, os seus bloqueios, você vai entender que você tem algumas coisas ali que precisam ser mexidas, precisa arrumar, né? Depois que você se desbloqueia, aí você vai depois que você se descobre, aí você vai para o segundo D, que é desbloquear, né? Aí você se desbloqueia, aí você vai trabalhar aquilo que estava te bloqueando. Trabalhou o que estava te bloqueando, você vai para o terceiro D, que é o decolar, aí você decola. Então se conheceu, se desbloqueou, vai decolar. Porque essa coisa de decolar, a gente até aprendeu nos eventos ali do Pablo Marçal, que o avião ele tem uma coisa de envelope de voo, né? É um peso que o avião aguenta carregar, e se você não respeitar esse limite de peso, o avião não vai decolar legal, vai ter um voo com problemas, até arriscado, né? Então, quando você carrega pesos do tipo mágoas, ressentimentos, raiva, né? traz problemas desse gênero, não ter amor próprio, essas coisas todas, você, principalmente a coisa de mágoa, de ressentimento, falta de perdão, isso daí vai deixar você pesado, está te bloqueando, está bloqueando o seu sucesso, está bloqueando a sua decolagem. Então, quando você desbloqueia, você fica leve para decolar, tá? Depois que se conheceu, né? Descoberta, se desbloqueou, decolou, o que vem a seguir? O quarto D, que é o desfrute. Você vai desfrutar dos resultados dessa sua decolagem. Você começou a vender bem, você começou a empreender, começou a ter sucesso, você vai desfrutar, vai realizar seus sonhos, tá? E depois vem o quinto, que eu chamo de distribuir, né? Mas é o contribuir, é quando você transborda para a vida das outras pessoas. Aí para ficar na letra D a gente fala distribuir, tá? Mas é você transmitir para outras pessoas, transbordar na vida de outras pessoas que estão lá atrás ainda bloqueadas, faltando autoconhecimento, e é isso que é o projeto Vender e Vencer, já é o distribuir, já é o contribuir, já é o colaborar com outras pessoas, tá certo? E se você não fez ainda a sua inscrição nesse canal, pelo amor de Deus, né? Está gostando aí do assunto, está gostando aí da história do Romário, está aprendendo alguma coisa, digita aqui embaixo, tá? Nos comentários, o que dessa bate-papo até agora chamou sua atenção, tá? O que você achou que já contribuiu para você, já colaborou aí com a sua trajetória, já abriu sua mente, já desbloqueou, já deu um estalo para você. Conversa aí com a gente, tá bom? Se fizer sentido para você, pega aqui onde está escrito contribuir, como é que chama aqui? Quando você distribui? Compartilhar. Compartilha nos grupos de WhatsApp aí da família, do trabalho, do futebol, aquele seu amigo que sabe que precisa aprender mais sobre vendas, tá? E aperta o sininho aí para você receber mais desse conteúdo, tá bom? Legal. Ô Romário, e você está nas redes sociais? Você está no Instagram? Como é que é? Se alguém quiser se conectar com você no Instagram, onde te acha? Então, estou no Instagram, meu arroba é romario.miguel1. Romario.miguel1. Olha lá, pessoal, Romario.miguel1 é o Instagram do Romário. E lá a gente conversa. Quase todas as minhas redes sociais, YouTube também, o nome é mesmo, Romario.miguel1. Você tem 26 anos, então você é bem jovem, você não foi da época do Romário brasileiro, né, da Copa de 94. Não foi. Mas você sabe da história, né? Sei, agora como é que é? É vereador ou deputado? Hoje acho que é senador. Senador. Não, é senador. É senador. Ele está aí agora na política, né? Mas ele foi um expoente do futebol brasileiro. Foi meio arrogante, mas ele E no tetracampeonato, né, que foi em 1994, eu vou entregar a minha idade, porque em 94 eu tinha 16 anos já. Nossa. E eu já trabalhava. Eu trabalhava numa farmácia, era uma farmácia. Vendia ou não? Eu já era balconista, de alguma forma sim, né? Mas era um tipo de venda mais passiva, digamos. Ok. Então nessa época eu trabalhava numa empresa chamada Drogaria São Paulo, lá em São Bernardo do Campo, lá na Avenida 15 de São Bernardo. E na hora do tetracampeonato ali, onde o Roberto Baggio, né,
pela Itália, chutou aquele gol que subiu e ele errou aquele gol, que é aquele que foi e o Galvão Bueno gritava, né? Então você teve o Romário, né? E outros mais que não vou lembrar agora, o pessoal que é mais ligado ao futebol vai saber, mas você me lembra bastante, né? O Romário remete ao Romário da seleção. Mas quando você estava lá em Angola, você sabia já do Romário brasileiro? Eu sabia. Você já tinha essa referência? Sabia. Famoso lá. Nós consumimos muito coisas assim brasileiras, conteúdo brasileiro, muito. O que tem de brasileiro lá? Novelas? Tem tudo, mano, tudo. Lucas Louco tava lá com a semana passada. Tava lá, a Anitta, tem um projeto lá. Nossa, é tudo, cara. O Brasil e Angola são irmãos, entendeu? São praticamente irmãos. E quantos habitantes tem Angola, assim? Tem, cara, não é exato. Tem 30 milhões de habitantes. Mas não é exato, eu acho que é pouco. É pouco. Tem um censo. Não, Angola tem muito. Cara, é africano, né? Nossa. E Angola? Sou eu, tenho. Não sei quantos filhos. Mas isso aqui deixa pra lá. Você deixou lá os meus, cara. Então. Não, eu não. Eu não tenho. Tudo bem. E aí, Angola, mas agora é pequeno, né? Parecido com o tamanho de algum estado brasileiro, assim. Não vou lembrar agora. Acho que eu faltei nessa aula da professora da Sena de Geografia. É pequeno, comparado com o Brasil é pequeno. Sim. O Brasil praticamente é quase o tamanho do continente africano inteiro. África é grande. O continente é enorme, né? África é grande. Tá desde do Egito. Tem 54 países. 54 países. Mas eu digo assim, cada país corresponde meio que ao tamanho de um estado brasileiro, assim, né? Por exemplo. Vamos deixar. Muito bom. Então, aí agora você está lidando com vendas diretamente aqui no Brasil? Estou lidando com vendas. Então tem projetos também que vai melhorar ainda mais o processo de venda que eu estou lidando. Mas eu queria ressaltar algo que você falou que é muito importante, sobre o perdão. Tem uma história na Bíblia de José do Egito. Ele tinha tudo para matar todos os irmãos dele, porque tentaram lhe matar. Mas na hora que ele se tornou governador do Egito, ele perdoou todo mundo. E olha que interessante, o pai, quando morreu, Jacó, os irmãos ficavam perturbados, falaram, nosso pai morreu, então acabou. E aí José disse, não, eu não vos perdoei por causa do meu pai. Eu vos perdoei porque o que vocês fizeram comigo foi Deus que vos ajudou e me ajudou a antecipar o meu sonho. Então eu não vim aqui porque eu queria, porque Deus usou essa estratégia para antecipar aquilo que eu queria, o meu propósito. E aí, quando José nasceu, o nome do primeiro filho era Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Então, você que é vendedor, tem trauma, tem situações que você não gostou, entenda, você tem que esquecer. E eu gosto de uma frase do Rick Chester, que ele fala assim, eu sou o não de todos os não que eu dei. Então, no ato de venda, você vai receber muitos não. Os não sempre tem que ser bem-vindo. Quando você recebe um não, nem que necessariamente você tem que insistir. Cai para outro, vai em outra pessoa. Não é a única pessoa que vai comprar o teu produto ou serviço. Pesquisa outra pessoa, ofereça para outra pessoa que vai dar certo. E depois, cara, quando ele nasceu esse filho, Manassés, nasceu outro filho, Efraim, que significa Deus me fez prosperar. Então, se você não esquecer, se você não perdoar, você nunca vai prosperar. Por quê? Você vai ter peso excessivo nas costas. Você vai ter peso que você não precisa. Então, por favor, perdoa e prospera. Só isso. Se você perdoar, você prospera. Se você não perdoar, você não prospera, porque você vai carregar coisas que vão te fazer mal, que é mágoa. Mágoa significa água que não presta, má água. Você no esgoto vai ficar levando pessoas, vai ficar levando traumas com você. Então, por favor, rever os teus conceitos, os teus princípios e queira perdoar. Muito bem. Eu fiquei curioso, a gente começou a falar de tamanho do Brasil, tamanho da África, eu fui pesquisar ali. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a África tem 30 milhões, foi no continente africano, né? Então dá praticamente 4 Brasis, 4 Brasil dentro do continente africano, muito legal. Uma curiosidade. Perdão, cara, olha, perdão é tão importante, né, Romário, que se você ler os evangelhos de Jesus, você vai ver ele falar o tempo todo de perdão.
Uma vez um dos discípulos, né, Pedro, chegou em Jesus e falou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar quem me ofender? 3 vezes? 7 vezes? Né? E acho que ele já achou que estava 7 vezes. Ele achou que já estava batendo um bolão, né? 7 vezes vai perdoar bastante vezes. Né? E Jesus falou: não, na verdade eu te digo que você deve perdoar 70 vezes 7 num dia. 70 vezes 7 são 490 vezes por dia, num dia. Ou seja, você imagina uma pessoa te sacanear, pisar na bola com você 490 vezes num dia. Isso quase que não é possível de acontecer. É praticamente impossível. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que é para perdoar infinitamente. Né? Perdoar sempre. Por quê? Porque algumas pessoas pensam que o perdão diz respeito a outra pessoa, diz respeito ao ofensor, e não é. O perdão diz respeito a você que está perdoando. Quando você perdoa, você faz o bem a si. Agora, mas aí a pessoa vai sair ilesa e não vai dar nada, me sacaneou, me atrasou meu lado, me prejudicou, me maltratou, e aí, como é que fica? E a justiça, como é que é? Como é que vai ser? Na verdade, também, o próprio Evangelho também fala, né? Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então isso fica por conta dos princípios do universo, dos princípios de Deus, né? Dos princípios da vida, já é uma lei da vida. Por mais que você possa pensar que alguém te sacaneou e saiu ileso, mas alguma coisa depois ele vai ficar com essa dívida, né? E não tem a ver mais com você, isso aí tá. Né? Então, o perdão é importante demais. E quando a gente fala, já teve pessoas que vieram ao nosso evento, na nossa imersão, e as pessoas saíram encantadas. Saíram encantadas porque a pessoa pensou que ia vir falar de venda só, de técnica de venda, de saber como é que você... se o cliente falar uma objeção A, eu tenho que responder B. Se ele... como é que eu abordo o cliente, como é que eu demonstro, como é que faz para vender mais, não sei o quê. E achava que a gente ia falar só dessa coisa rasa, da técnicazinha, de frases prontas, frases de efeito, e saiu de lá chorando, né? Saiu de lá assim, leve, porque a gente conversa de coisas que vão muito além da venda, que é esse desbloqueio, falar de gente, venda sobre isso, venda sobre gente, venda é sobre pessoas, né? E o vender é relacionamento, vender é comunicação, vender é ajudar pessoas, vender é cumprir propósito, né? Então quando você começa a entender tudo isso, você vai começar a olhar para vendas com outro olhar, né? Começa a ver que venda não é simplesmente sair por aí oferecendo as coisas para ganhar uma comissãozinha, né? Você está com os livros aí, né, Romar? Storytelling, Storytelling, e esse aqui é o quê? Você tem. Falar, convencer, emocionar. Olha, legal. Storytelling, é contar histórias persuasivas. Nós temos que ter a capacidade de contar histórias, porque as pessoas se encantam com histórias. A história passa o tempo. A Bíblia é cheia de quê? De história. Qual a melhor técnica que Jesus usou para ensinar as pessoas? Contando história, parábolas. Então, storytelling, ele nos ensina isso. Tem história aqui de pessoas incríveis. Eu recomendo que você leia esse livro, porque você vai entender mais bem sobre venda. Tem história sobre Job, como começou, porque ele permaneceu no topo. Tem histórias de líderes fantásticos. Aprenda um pouco sobre esse livro aqui e invista em um dos melhores livros na área de storytelling, de venda, um dos melhores. Esse aqui, cara, TED. As melhores palestras do mundo estão nesse canal do TED. E é incrível, mano. Tem uma frase aqui que diz assim, ó: o mundo tem saudades de ideias revolucionárias. Nossa, meu Deus, eu preciso dessa ideia. Então, como se apresentar para grandes plateias. Então, você tem que entender o quê? Cara, a comunicação vai te levar em lugares que você nem imagina. Então, eu fiz um curso sobre comunicação assertiva e eu aconselho você a investir na tua comunicação. E o que é interessante, 55% da nossa comunicação é não verbal. As pessoas falam muito palavras, esquecem do seu corpo. Cara, o corpo às vezes grita mais do que a palavra que você fala, do que as coisas que você fala. Então invista em comunicação. Um bom vendedor que não sabe se comunicar perde muitas vendas. E a forma como você veste se comunica. E eu estava pensando antes de vir aqui, que independentemente do teu público-alvo, você tem que saber se vestir. Eu já fui, já vendi, apartamento, como é o nome? Corretor de imóvel. Sei como corretor de imóvel, o meu formador, ele disse assim, você não vai vender um tênis, você vai vender um apartamento.
Você não pode de regata, por exemplo, vender e fazer um contrato. Então você tem que cuidar também da tua imagem. Porque antes da pessoa comprar o teu produto, ele vai comprar você. Você já falou disso aqui. Então, por favor, caro vendedor, invista em comunicação, para que você seja assertivo naquilo que você falar, naquilo que você vai apresentar para o teu cliente. É a forma mais assertiva de mostrar um produto ou um serviço para o teu cliente. E não só, a comunicação está em todo lugar. Eu comecei um vídeo no Instagram perguntando assim para as pessoas: tira a comunicação do teu relacionamento. Como é que ela vai ficar? Tira a comunicação no dia a dia da tua vida. Imagina se as pessoas não se comunicassem. Tudo é comunicação. Para você sair para ir num lugar, você tem que se comunicar. Não tem como. Não tem como você chamar o Uber sem passar uma informação. Não tem como você entrar num ônibus sem passar uma informação. É comunicação. Para passar o cartão, para passar no ônibus, comunicação. Então, invista nessas duas coisas. Venda, comunicação. E com certeza você vai ter sucesso garantido. E o storytelling é contar história, né? A coisa que mais conecta as pessoas, né, Romário, é a história. Por que hoje todo mundo, o Brasil é um país cristão, né? O Ocidente, todo o planeta é cristão. Você teve a história de Cristo, que todo mundo conhece, e essa narrativa, essa história conectou, né, a humanidade. Então você vê, hoje a gente tem uma crise de atenção. Um dos maiores desafios hoje para quem vende, e principalmente vende na internet, por exemplo, é você conseguir atingir a atenção das pessoas, né, conquistar a atenção e deter a atenção. Depois engajar, depois converter essa pessoa e depois encantar. Mas assim, a atenção, que é uma coisa que você tem muito déficit de atenção, qual que é a melhor ferramenta para você conseguir atenção? História. Contar história, né? Por exemplo, tem um produtinho que eu vendo, que eu vou até te dar um exemplo. A dona Elza, Romário, que é uma senhorinha que morava lá perto da casa da minha mãe, um dia eu encontrei com ela na rua e ela ficou muito brava comigo, porque ela me chamava de anjo, né? Ela falou: você era um anjo que vinha na minha porta, e cada vez que você vinha trazer seus produtos, que eu vendia produtos naturais, produtos para a saúde, e eu tinha conseguido ajudar ela na saúde dela, que aliviava, né, alguns desconfortos que ela tinha através dos produtos medicinais à base de ervas que a gente tinha. E tinha um produto em especial que eu vendia para ela, e depois eu mudei dali e eu fui vender outro produto, mudei, né, de foco, e nas palavras dela eu sumi, né? Então eu desapareci. Ela falou. E um dia eu passando perto da casa da minha mãe, encontrei com a dona Elza, ela me deu uma baita de uma bronca. Falou: como é que você desaparece assim, deixa a gente na mão? Eu tenho um produto que você vendia para mim que transformou a minha vida. E esse produto é esse produto aqui, ó. É um produto que ele não fabrica no Brasil, é uma essência de menta piperita que faz na Índia. Então é extraído da menta, né, da hortelã, é uma menta específica, que tem todo um processo específico para extrair, e é um produto que tem mais de 20 aplicações. Se você pegar aqui na palma da sua mão, né, e aqui já caiu alguma coisa já? Ele pinga pouquinho, né? Mas você pinga na palma da mão isso daqui, e o que acontece? Quando você inala essa menta, inala você sente ele desbloqueia todas as vias nasais, as vias aéreas, assim, para dor de cabeça, para dor de dente, para você fazer um bochecho, fazer uma anestesia bucal. Olha que delícia, né? Dor de cabeça, rinite, sinusite, unha assim encravada, frieira, você usa ele como um geol e tal. Então, eu estou dando um exemplo aqui, uma brincadeirinha, uma coisa simples, eu estou dando um exemplo de eu contando a história da dona Elza, para eu reter a atenção da pessoa, engajar a pessoa, usar aqui uma demonstração que conecta, né? Que você vê, a pessoa tem a experiência já do produto, já sente a sensação do produto, né? Mostra a exclusividade, mostra a escassez, mostra que o produto não é fabricado no Brasil, e eu posso ancorar dizer que um produto como esse, uma outra empresa aí que importa no Brasil, vende um produto aqui a R$150 no frasco desse, que dura muito tempo, então você usa gotinha mesmo, chega a durar mais de um ano na sua mão um produto desse aqui, você usando sempre para a família toda. Você pode colocar no inalador, assim, aquele vaporizador, sabe, que joga o cheirinho no ambiente, para o seu banheiro, para a sua casa, etc. Harmoniza o ambiente, é muito gostoso. E eu posso ancorar dizendo que você chega a custar R$150 por uma empresa importadora, mas a gente vende isso daí por R$49,90.
né? Então são técnicas que você usa na venda que a gente ensina, sabe? Coragem, a escassez, eu posso dizer que isso daqui eu não tenho muitos, porque isso aqui a gente só consegue trazer a cada, de tempos em tempos, a gente traz a cada 50 frascos, 100 frascos, né? E eu posso também gerar um atacado, então você vai querer comprar só para você, para sua família também, dá para sua mãe e tal. Então, gente, venda é isso, venda é um bate-papo, venda é transmitir valor, é transmitir confiança, venda é você ajudar pessoas. É isso que é vender, né? Acho que já está dando 1 hora no nosso bate-papo, geralmente, Romário, a gente conversa aqui mais ou menos 1 hora, né, no nosso podcast. Queria que o Romário, fique à vontade, Romário, para você de novo falar os seus contatos que você queira falar, falar suas redes sociais e você poder falar suas considerações finais, o que você queira falar, enfim, e já de antemão te agradecer, tá? Por você ter se disposto a vir fazer esse papo com a gente aí. Tá bom, então pessoal, é assim, ó, nós somos passageiros. Então, nós temos que levar a vida com serenidade. Por quê? Nós estamos numa geração em que as pessoas querem as coisas à pressa. A todo custo eles lutam para não construir um legado. Por que eu digo isso? Entenda uma coisa. A mudança não acontece por acidente. Não é do nada que você vai crescer, não é do nada que você vai ser um super vendedor, não é do nada. Então leva a sério essa jornada que você está aqui. É muito pouco tempo a vida que você tem. Então começa a se questionar. Será que está valendo a pena a vida que eu estou levando, do jeito que eu estou levando? Por quê, cara? Porque em vez de você ser uma ajuda, você acaba sendo um obstáculo. Então, por favor, olha para você e toma uma decisão. Toma uma decisão, se calhar de orar, de ler a Bíblia, de se aproximar mais de Deus. Toma uma decisão de criar um negócio. Para de olhar para os bloqueios que você tem. Eu tenho nas minhas redes sociais, as pessoas falam muito sobre o medo. Romário, eu tenho medo de fazer isso. Romário, eu tenho medo de fazer aquilo. Romário, eu tenho medo, cara. Eu fiz o quê? Parei a minha vida para estudar sobre medo. Aí estudei sobre medo, entendi sobre medo, eu fiz um curso sobre medo, fiz um e-book sobre medo, estou escrevendo um livro sobre medo. Por quê? Porque as pessoas não querem viver a vida delas por completo, porque eles querem agradar outras pessoas, eles querem olhar para outras pessoas, eles querem espelhar a vida deles baseados naquilo que eles veem nas redes sociais. E isso não é bom, isso não é saudável. Então nós estamos nessa geração que nós temos que combater a ignorância. Esse é um dos meus legados, combater a ignorância, combater a pobreza financeira, a pobreza espiritual, a pobreza mental, que é uma das pobrezas perigosíssimas. Eu escrevi um livro que está na editora. Um dos temas principais é o seguinte: a pobreza não começa no bolso, ela começa na mente. Então, por favor, nutre a tua mente lendo livros, nutre a tua mente ouvindo palestras, podcasts, ouvindo sobre venda, sobre evoluir, crescer. Isso é que vai fazer toda a diferença. Então eu sugiro que você, a partir de hoje, tome uma decisão, faz uma análise interna para que você possa ter um autoconhecimento sobre a tua vida, sobre as tuas decisões. Por quê? Guarda isso. Ninguém mata quem tem um legado. Entendeu? Tamo junto. A minha rede social é Romário no Instagram, .miguel1. Segue lá que a gente conversa. @Romário.miguel1, segue o Romário lá, tá bom? Segue a gente aqui também, @podcast Vender e Vencer. Você também vai achar o nosso outro Instagram, que é Instituto Vender e Vencer, tá? Se quiser seguir os dois, melhor ainda, Instituto Vender e Vencer, podcast Vender e Vencer, tá? Romário, show de bola, cara, sensacional sua história, essa sua coragem, você falou de medo, né? Então você teve a coragem de atravessar o oceano, vir para um outro país, você veio para estudar e acabou continuando aí, está estendendo mais, contribuindo aqui. Que legal, cara, que bacana. Esses dias eu dei uma palestra aqui, para finalizar, eu queria deixar esse recado. Eu dei uma palestra aqui para uma multinacional no interior de São Paulo, em Arujá, uma empresa que estava fazendo 50 anos de Brasil, né? Uma multinacional. E essa empresa convidou a gente para dar uma palestra lá para o time comercial. Você falou sobre o legado, né? Você falou sobre ser feliz, desbloquear o medo, né? A gente aproveitar a vida e contribuir com outras pessoas. No final das contas, o que a gente quer na verdade, né, Romário? A gente quer ser feliz e ter alegria. Ter alegria na vida e ser feliz. De trás para frente, vamos colocar assim, para lá no final eu ser feliz, né? No final que eu digo assim, né? Para eu finalmente ser feliz, eu preciso ter gratidão.
Se eu não tiver gratidão pela vida, eu não vou ser feliz. Quem não é grato não vai ser feliz. Para ter gratidão, eu preciso perdoar. Para perdoar, eu preciso amar e ser amado. E para amar e ser amado, eu preciso me amar. E vai desaguar onde tudo? No amor próprio. Então hoje é um tema que eu estou muito também pesquisando e buscando e construindo a partir de mim mesmo, né? De você acordar de manhã, acorda de manhã, você olha no espelho e se elogia. Você já falou eu te amo para você mesmo? Você já chamou, já falou assim, já se chamou de meu amor? Então acorda de manhã, se beija, dá um abraço, olha no espelho e pergunta para aquela pessoa que está lá no espelho, pergunta assim, o que eu posso fazer de melhor por você hoje para você se sentir feliz? Então a pessoa que tem amor próprio, aí agora sim ela está preparada para amar e receber amor dos outros. Porque se você não ama nem a si, porque você vê o primeiro mandamento de Jesus lá, Jesus já falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A si mesmo. Ou seja, antes de eu amar o próximo, eu tenho que me amar. O que a gente tem muito acontecendo são pessoas que não se amam. Você falou agora, quando você estava falando sobre dormir bem, sobre cuidar da saúde, a pessoa que não cuida da saúde não se ama. Quem se ama cuida da saúde, cuida de si, Então, amor próprio, depois amar e ser amado. Quando você ama e é amado, você consegue perdoar. Por que as pessoas não conseguem perdoar? E entra o que você estava falando de perdão, Romário? Por que as pessoas não conseguem perdoar? Porque não ama e não é amado. Então ele tem um bloqueio de conseguir perdoar. Como é que ele vai perdoar? Se ele não ama e é amado. E aí quando você ama e é amado, você começa a ter uma leveza de gratidão pela vida. E essa gratidão pela vida, essa leveza, esse perdão, essa coisa toda, esse amar, esse amado, esse amar, é isso que se resume no que a gente chama de alegria e felicidade na vida. Faz sentido? Claro. É isso. Espero que vocês tenham gostado dos recadinhos que a gente deu. As pessoas vêm aqui ouvir a gente sobre vendas, querem aprender apenas uma técnica de venda. Técnica de venda a gente ensina no curso, no livro, não tem problema nenhum. Você pode ver nas nossas dimensões, a gente tem vídeo aqui falando exclusivamente sobre cada técnica. A gente fala de arquétipo, a gente fala de tráfego. Outro dia o Gabriel deu aqui também um podcast, uma entrevista sobre tráfego, como você atrair o cliente. A gente fala de copyright, a gente fala de gatilhos mentais. São tantos assuntos que você precisa saber, storytelling, jornada do herói, tantas coisas que você tem que saber para vender, que são técnicas. Mas principalmente, se você souber todas essas técnicas, mas você não tiver o desbloqueio emocional, você fica travado. Então é sobre isso que a gente falou bastante aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de comentar, de compartilhar, clicar no sininho aí, tá bom? E romario.miguel1 é o Instagram do meu querido amigo aqui, Romário, e podcast Vender e Vencer no Instagram. Valeu, pessoal. Obrigado, Romário, mais uma vez. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu. Se inscreva aí, não esqueça. Aí. É nóis. Valeu, gente. Tchau.